Caraca! Então, eu tava assistindo esse documentário no Disney+, chamado Marvel 616, e eu achei curioso que o primeiro episódio era sobre o Homem-Aranha japonês. E como eu sou um fã do Homem-Aranha, eu pensei, ora bolas, eu vou assistir, não é mesmo? E eu acabei me surpreendendo com uma das histórias mais interessantes sobre como o Homem-Aranha mudou o Tokusatsu pra sempre, além de ter mudado também a história da Marvel e sua relação com o Japão. Quer saber mais sobre essa história? Então fica aí que eu vou contar tudinho pra vocês logo depois da vinheta. Tá, calma, vamos lá. Foi muita informação ao mesmo tempo, eu sei. Vamos primeiro começar explicando pra muita gente que tá assistindo aí sobre o que é, afinal de contas, um Tokusatsu. O termo Tokusatsu vem de Tokushu Kouka Satsue, que em japonês significa filmagem com efeitos especiais. O gênero surgiu em meados da década de 50 após a destruição de Hiroshima e Nagasaki pelos Estados Unidos em 1945. Devido ao sentimento de derrota, por assim dizer, o Japão queria evitar que a sua cultura fosse americanizada, até porque os Estados Unidos já se mostravam uma potência de grande influência por conta da Hollywood clássica. Então as produções audiovisuais do Japão tinham essa preocupação de restaurar o espírito e a cultura japonesa, o que resultou no que é considerado o primeiro tokusatsu já feito, que é o filme Godzilla de 1954. Sim, apesar de não possuir algumas características marcantes do gênero, como a presença de super-heróis na história, se pararmos para pensar, Godzilla é de fato um filme com efeitos especiais. E essa não é a única ligação do Godzilla com o Tokusatsu não, já que o supervisor de efeitos especiais daquele filme era Eiji Tsuburaya, que posteriormente criou um dos primeiros super-heróis de Tokusatsu da televisão japonesa. O Ultraman foi criado em 1966 e seu legado se mantém até hoje com diversos derivados, filmes, spin-offs e sequências, sendo uma delas também muito conhecida, a série Ultra Seven de 1967. Depois desses clássicos instantâneos, os japoneses estavam malucos por séries de super-heróis, o que instigou o mercado a atender à demanda de seu público. Com isso, vários outros personagens icônicos foram criados, sendo o mais conhecido aqui no ocidente o Kamen Rider de 1971, criado por Shotaro Ishinomori. Aqui no Brasil, provavelmente a maioria conheceu o personagem através do Black Kamen Rider, que passou muito lá na década de 80 na TV Manchete, emissora essa que difundiu diversas produções japonesas aqui no Brasil. Essas séries foram pioneiras dentro do Tokusatsu, elas ainda não tinham algumas características marcantes do gênero, que foi se construindo ao longo do tempo. E para surpresa de muitos, inclusive a minha, um dos personagens que acabou construindo o gênero Tokusatsu foi o Homem-Aranha, ou melhor dizendo, o Spider-Man, de 1978. A história do Spider-Man é bem curiosa. A Marvel, como qualquer outra companhia, queria expandir ainda mais os seus negócios e tinha como objetivo atingir o Japão, ainda mais sabendo que o país estava passando por uma febre de super-heróis. Stan Lee, quando visitou o país, ficou chocado ao saber que nenhuma criança japonesa lia os quadrinhos do Aranha, então decidiu fazer um acordo com a Toei Company, o maior estúdio de produções audiovisuais do Japão. E foi nessa parceria que nasceu o Spider-Man, um herói que, apesar de possuir o mesmo visual e uniforme do original, tem uma história e universo totalmente diferentes, já que esse Homem-Aranha foi pensado como um produto em primeiro lugar. Ué, como assim? Bom,
Assim como os Transformers, a série japonesa do Homem-Aranha foi toda construída com o intuito de vender bonecos e brinquedos relacionados à série. Então esse Homem-Aranha aqui tinha uma nave espacial chamada Marveler, entendeu? Marveler, um carro aranha móvel chamado Spider Machine GP7, um lançador de teia gigante que parecia um Omnitrix, que guardava a roupa dele, fazendo o Miranha se vestir em uma transformação à la Power Rangers, além de que a história também teve suas mudanças significativas para criar mais familiaridade com o público japonês. O que significa que esse Homem-Aranha aí não é o pobre Peter Parker que perdeu o tio num incidente que ele mesmo causou. Não, esse aqui é o Takuya Yamashiro, um piloto de motocross que teve seu pai assassinado por um alienígena. Takuya acaba se encontrando com o último sobrevivente do planeta Spider, do qual lhe dá poderes para derrotar o vilão que matou seu pai, o Professor Monster. Nem preciso dizer que a ficção científica era forte nos tokusatsus, né? Acho que todos vocês já perceberam isso. Tanto que a história desse personagem tá mais pra Lanterna Verde do que Homem-Aranha. Enfim, apesar de seguir preceitos de um gênero já bem estabelecido, a série do Homem-Aranha também tem o seu crédito dentro do tokusatsu, já que ela inovou ao trazer um elemento novo que se tornaria obrigatório em futuras produções do gênero, que foi o Leopardon, o robô gigante do Homem-Aranha. Sim, por incrível que pareça, esse conceito de mechas ainda não era muito disseminado dentro das séries japonesas, e foi graças ao Spider-Man que Shotaro Ishinomori teve a ideia de criar uma série sobre um grupo de super-heróis que se juntavam e se transformavam em um robô gigante. Série essa que se chamava Super Sentai e posteriormente foi adaptada para os Estados Unidos com o nome de Power Rangers. Sim, de certa forma, o Spider-Man ajudou a criar os Power Rangers, mesmo que indiretamente. É impressionante o quanto uma série desconhecida aqui no ocidente possa ter sido tão influente lá do outro lado do mundo. Tanto que após o sucesso da série, Marvel e Toei ainda trocavam influências, mesmo após o fim da parceria. E o legado do Spider-Man permanece até hoje de forma muito simbólica, já que a união entre as gigantes de cada país resultou numa troca de culturas espetacular, que expandiu horizontes e criou diversos ícones da cultura pop que são lembrados até hoje. Spider-Man.